A paz do Senhor, igreja, amém? Os irmãos podem sentar-se. Estou muito feliz, irmãos, como disse a Juliana, estou muito feliz porque realmente essa campanha, esse tema foi puramente o Espírito Santo que nos direcionou. E eu orei uma semana antes, pelas madrugadas, buscando o Senhor para confirmar. E um dos sinais que eu pedi era que, ao anunciar esta campanha, que os irmãos fossem tocados com desejo de participar. Por isso, irmãos, que na sexta-feira eu disse assim: eu estou surpreso pelo número de pessoas que veio, porque na realidade eu fiquei muito feliz, porque não foi por força nem por violência. Eu fiz um apelo e falei para os irmãos, anunciei a campanha, tivemos apoio no dia que fizemos a agenda. Todos os líderes gostaram da ideia, apoiaram, abençoaram. E nós anunciamos. E nós sabemos que não está fácil de reunir a igreja. Não está fácil. Mas o que aconteceu? O Espírito Santo visitou cada um. E colocou desejo no coração. E a igreja esteve lotada os 3 dias. Estamos encerrando ontem. Ontem teve um pouco menos, foi menos um pouco o número de pessoas, mas estava bastante cheia também. E hoje está batendo recorde. Graças a Deus por isso. Eu fico feliz porque é o Espírito Santo que está movendo o coração da sua igreja. Eu quero convidar você agora para você voltar um pouquinho, fazer uma retrospectiva dos sinais de Deus na tua vida, na tua casa. Pense um pouquinho, desde quando você entendeu que Jesus é Senhor e Salvador e recebeu Ele como Senhor da tua vida. Mas não se esqueça que antes mesmo de você conhecê-lo, Ele já te conhecia. Ele cuidava de você, cuidava da tua casa, da tua família, antes mesmo de você conhecê-lo. Eu garanto isso para você. Porque às vezes nós achamos que Jesus nos conhece a partir do momento que nós nos apresentamos a Ele. E dizemos assim: Senhor, te recebo como Salvador da minha vida. Então Ele passa naquele momento nos conhecer. Não, Ele já nos conhece. Ele passa a atuar na nossa vida. Ele passa a se manifestar na nossa vida. Porque o Espírito Santo passa a habitar em nós. Mas Ele conhece nós. Quando estávamos no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. E por isso Ele cuida de nós. Amém? Mas eu me lembro que não foi uma campanha no final de 93 bem organizada como esta. Um irmão sentiu no coração, pegou uma caixinha de sapato, chegou na igreja, num culto normal, pediu a palavra para o pastor e disse: Deus colocou no meu coração um desejo muito grande, porque eu sei que na igreja tem muitas pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão com seus sonhos, não realizados, estão passando necessidades, e eu quero então, com a permissão do pastor, quero lançar aqui, irmãos, para vocês fazerem um pedido, colocar num papelzinho, e eu vou passar pegando esses papelzinhos. Ele pediu para uma pessoa ajudar, a pessoa entregou o papelzinho normal, e eu peguei o papelzinho e eu coloquei, eu escrevi a minha necessidade. O irmão estava precisando muito do favor de Deus. Eu coloquei assim: Senhor, eu quero trabalhar de vendedor, como eu sou vendedor, mas eu quero trabalhar numa empresa que eu não precise investir, porque eu não tenho condições de pagar as viagens e aguentar o combustível. Mas eu preciso de uma empresa que me contrate, que me dê carro para trabalhar, e me dê, e se possível, um salário, até eu poder ter números para receber da minha produção, das vendas. Eu coloquei especificamente, coloquei embaixo o nome de uma empresa multinacional, que os irmãos já sabem, mas eu não vou citar porque está sendo gravado, a gente não pode citar nome de empresa. Eles não permitem isso. Depois eu vou ter que cortar, Então, uma multinacional pela qual eu fui muito abençoado nessa multinacional. E se vocês realmente, irmãos, eu estou contando isso para que aumente a fé de vocês. Porque foi no final de 93. Eu coloquei desta forma, na maior simplicidade, eu coloquei naquele cartão e disse: Senhor, eu quero trabalhar nessa empresa. Quando foi, irmãos, alguns meses se passaram, isso era final de 93, a 94, passou um tempo, eu tive que esperar em Deus um pouco ainda. Mas o que aconteceu, no mês de junho, eu recebi uma carta, depois já tinha sido descartado da empresa, que já havia feito uma tentativa por um amigo que trabalhava lá, eles descartaram, nem olharam meu currículo. Mas o que aconteceu? Num dia que eu saí, irmãos, para fazer a obra de Deus na cidade de Cambé,
Nós morávamos em Telêmaco Borba, congregávamos na igreja de Telêmaco Borba, e tinha um missionário que estava abrindo um trabalho lá, que hoje é a Igreja Batista Betel, de Cambé. E eu cantava em dupla com o irmão, que é inclusive irmão do pastor lá de Cambé. E naquele final de semana, nós havíamos sido convidados para cantar lá em Cambé, a dupla. E nós saímos no sábado, irmão, eu saí sem um tostão no bolso. Eu trabalhei até meio-dia numa oficina que eu fui comprar um macaco jacaré, e o cara falou assim, quer vir trabalhar aqui? Venha. Eu fui trabalhar lá. E trabalhei para tentar consertar um carburador de um Gol 88, mais ou menos, não me lembro direito agora, mas era um Golzinho velhinho já. E eu não consegui dar conta daquele serviço. Porque eu tinha um compromisso também de viajar logo após o almoço para Cambé. Compromisso de cantar lá, né, com o meu irmão. Nós fazíamos uma dupla. Durou essa dupla uns 3 anos, hoje a gente fez algumas viagens cantando. E eu deixei tudo lá, irmãos, eu não consegui dar conta. O próprio dono do carro disse assim, viu, deixa que eu vou levar em outro lugar, então, porque vai fechar a oficina agora. Eu falei, amém. E fui. A minha esperança era pegar um dinheirinho, né, para deixar um dinheirinho para minha esposa. Aí ela disse assim, não, mas vai tranquilo. Ela sempre me apoiou, viu, irmãos? Vai tranquilo, que nós não temos nada aqui, mas eu vou para a casa da mãe. E você vai comer lá no que você vai, eu vou pegar as crianças e vou para a casa da mãe. Não foi isso que você falou? E eu fui sem nenhum tostão no bolso. Só que daí eu ia de carona com o meu irmão, que já tinha uma situação financeira boa, e ele me levou de carona, nós fomos juntos no carro dele. Chegamos lá, as despesas no final de semana, tudo pela igreja. E quando foi na segunda-feira, quando eu retornei, estava embaixo da porta uma carta, um aviso da empresa, me convidando para se apresentar numa das filiais, a mais perto, Ponta Grossa. E eu fui lá, irmão, fui contratado. É fruto do quê? Do pedido, do voto que eu fiz a Deus. Eu coloquei para Deus, falei, Senhor, eu preciso. Por isso que eu quero dizer para vocês que vocês serão atendidos no voto que vocês fizerem. A necessidade de vocês serão supridas. E eu vou ouvir testemunho, vocês vão vir aqui testemunhar. E os cultos de quinta-feira serão cultos, irmãos, nós vamos dar oportunidade para os irmãos testemunhar. E também no domingo, na medida que, como tiver a programação, os irmãos vão ter a oportunidade de estar testemunhando do que Deus já está fazendo na tua vida. Amém? Eu quero hoje, irmãos, estamos nesse tema que nasceu no nosso coração, na direção do Espírito Santo, do texto do Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Nós não vamos ler o texto. Esse texto registra os 2 discípulos no caminho de Emaús, que devido aos acontecimentos da morte, do sofrimento e morte de Jesus, e eles já receberam pela manhã, no domingo, a notícia que as mulheres haviam ido no túmulo, estava vazio, mas mesmo assim, eles não acreditaram muito, na verdade não acreditaram, e estavam retornando para Emaús. Como nós enfatizamos aqui no texto, né, Emaús quer dizer riacho quente, mas também qual que é o sentido que nós trouxemos para esta campanha? Que Emaús é o caminho da frustração. Por quê? Porque eles estavam voltando frustrados para a sua cidade. E eles mostram claramente, não vamos estar lendo o texto, mas mostra claramente que eles tinham sonhos frustrados. Tipo, os sonhos deles morreram ali. Por quê? Eles não entenderam a mensagem que Jesus havia falado. Jesus falou que ia passar por sofrimento, morte, e daí ressuscitaria. Mas naquele momento eles esqueceram, irmãos, e começaram a se entristecer. E aí o que aconteceu? O próprio Jesus os acompanhou no caminho de Emaús, e eles demoraram a perceber a presença do Senhor andando com eles. Eu já aproveito de dizer, nós estamos vivendo assim também, irmãos. O Espírito Santo me disse, tem muitas pessoas frustradas e não estão percebendo a minha presença na vida deles, porque eles estão olhando mais para a frustração, eles estão olhando mais para a circunstância. E aí nasceu o desejo de fazer esta campanha. Nós lançamos essa campanha com esse tema, e por isso nós vamos ministrar hoje sobre esse tema que foi ministrado pelo Júnior na abertura, pela pastora Cleusa, e todos falando o mesmo assunto, logicamente, que num tema que Deus deu para cada um, mas dentro desse grande tema, voltado para esse assunto que está sendo edificante para todos nós. Amém? E eu quero então hoje trazer aqui um tema, dentro do grande tema, que eu intitulei Sincronizando os meus sonhos
com os sonhos de Deus. Por que eu estou usando esse tema, sincronizando? Eu podia usar um termo mais antigo, alinhando, ajustando, mas sincronizando, eu acho uma palavra muito bem atualizada e que esta geração entende muito bem. Porque sincronizar é parelhar as coisas. E por isso, esse tema eu estou dando para esta mensagem de hoje, finalizando esta campanha. E a definição de sincronia: ato de colocar duas ou mais coisas para interagirem com perfeita interação ou conexão e ao mesmo tempo, simultaneamente. Certo? E por isso, quem está familiarizado com os aparelhos, o iPhone, o smartphone, nós usávamos antes para fazer a sincronia do aparelho com o computador. Então são várias situações para você sincronizar, por exemplo, áudio e vídeo, como nós usamos aqui. O Luiz entende muito bem disso, Luiz, sobre sincronizar. Por exemplo, nós filmamos com 2 filmadoras e depois vai ficar o áudio só lá da mesa. Nenhum desses áudios vai aproveitar, vai ficar lá da mesa. O que vai acontecer? As imagens daquela filmadora, daquela que está ali, vai ser sincronizado simultaneamente com o áudio que está lá na mesa, sendo gravado pelo microfone aqui. Mas pastor, o que tem a ver isso? Tem tudo a ver com o que eu quero dizer para você. Nós precisamos, irmãos, estar sincronizados com Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, com auxílio e participação e manifestação do Espírito Santo. Porque para que nós possamos viver a vida de Cristo em nós precisamos estar sincronizados. Ou seja, no mesmo instante que eu estou falando para vocês aqui, é Jesus Cristo falando para vocês, na direção do Espírito Santo. Porque eu estou sincronizado. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós estamos sintonizados. Sintonizar não é a mesma coisa do que sincronizar. Sintonizar, você está sintonizado, está ouvindo a mensagem. No rádio, por exemplo, está mudando lá, você sintoniza numa emissora e fica escutando a palavra. Sincronizar é você fazer o que está sendo falado. É você exercitar na tua vida. E por isso, queridos, o Espírito Santo, nesta manhã, eu preparando essa palavra, eu já tinha a palavra preparada, mas eu estava buscando um tema para colocar, e o próprio Espírito Santo me disse: sincronizar. E por isso estou trazendo essa palavra, irmãos, e quero dizer para vocês que Deus quer ressuscitar os teus sonhos. Ele quer. Mas para que os teus sonhos sejam ressuscitados, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. De que forma esses sonhos serão ressuscitados? Primeiro de tudo, o Senhor é soberano. Essa parte é dele. É Ele que vai ressuscitar os teus sonhos, com a tua autorização. Você dizer: Senhor, ressuscita os meus sonhos. Só que para você realizar esse sonho, aí você vai ter a ajuda de Deus. Ele já conquistou para você. Ele vai te ajudar a você realizar os teus sonhos. Mas parte que é para você fazer, você vai ter que fazer. E a parte que você tem que fazer é o quê? Você sincronizar com Ele. O que é sincronizar com o Senhor? Eu quero aqui sugerir a vocês alguns princípios que são necessários para a realização de sonhos, já que nós somos limitados e precisamos de Deus. Primeira coisa, você deve consagrar teus sonhos a Deus. O que é consagrar? Consagrar é entregar. É dar aval a Deus e falar: Senhor, esse sonho não é meu apenas. Esse sonho é teu. É dentro da tua vontade que se cumpra na minha vida estes meus sonhos. Para isso nós temos que consagrar nossos sonhos. Eu quero estar lendo aqui para você Provérbios 16:3, que diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Aqui está dizendo o quê? Consagre o quê? Tudo
o que você faz. Os teus sonhos e projetos, você deve consagrar ao Senhor. Você deve também deleitar-se no Senhor. Está no Salmo 37, 4 e 5. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. E o que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer? Entregar, consagrar os meus sonhos ao Senhor. Se nós fizermos isso, os nossos sonhos não serão sonhos particulares, mas eles serão sonhos consagrados a Deus. E aí a segunda coisa, você tem que ter uma vida sincronizada, como já disse no início, uma vida sincronizada. Mas eu quero agora aqui dizer para você que não meramente porque você está escutando agora, você não pode estar agindo agora, ouvindo o que eu estou falando. Mas você pode anotar, você pode memorizar, você pode rever essa mensagem no vídeo e aplicar na tua vida. Porque se você não fizer isso, queridos, não vai ter muito proveito na tua vida. Se você ouvir as mensagens que foi ministrada aqui, que estão sendo ministradas, e você não aplicar na tua vida, ela não vai servir de muita coisa, mesmo sendo uma palavra poderosa, mesmo sendo a boca de Deus falando. Mas se você não aplicar na tua vida, não vai fazer muita diferença na tua vida. Mas eu creio que todos que aqui estão ouvindo essa palavra, com certeza já estão aplicando nas suas vidas o que está ouvindo. E para você ter uma vida sincronizada com Cristo, você precisa atender alguns princípios que a Bíblia nos ensina. Está lá em Lucas, capítulo 9, versículo de número 23. Diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O que significa negar-se a si mesmo? Repudiar, renegar, perder ou ignorar totalmente. O que é isso? Ignorar totalmente, querido, as tuas próprias vontades. Você sabe o grande problema que nós temos, irmãos? Nós temos sonhos particulares que nós queremos que prevaleça do nosso jeito. Mas quando nós consagramos ao Senhor, quando o momento que você vai entregar os teus sonhos e projetos ao Senhor, você pergunta para Ele: é da tua vontade, Senhor? Porque quem está sincronizado com Cristo, nem sequer ousa apresentar um sonho, um projeto que seja contra a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo habita em nós, Ele direciona os nossos sonhos e projetos. Porque eu tenho aprendido uma coisa, irmãos: não tem diferença do que é meu e do que é de Deus, porque tudo é dele. Eu sou dele, você é dele, teus filhos é dele, tua esposa é dele. Esse corpo que eu estou habitando nele, que a minha alma está aqui agora, que é aonde é armazenada as emoções, o verdadeiro ser, o entendimento de quem eu sou, a minha alma, tudo pertence a Deus. Eu vou ter que prestar contas de tudo. Portanto, queridos, nós precisamos entender isso, porque quando nós entendemos que estamos sincronizados com o Senhor, nós não vamos ficar discutindo: ah, Senhor, eu queria desse jeito e o Senhor fez de outro jeito. Não. Para mim e para você, que é discípulo de Cristo, para quem é discípulo, é do jeito dele, não o meu e o teu. Escreva bem isso, por exemplo, para você. Por que nós temos grande problema de pessoas que se afastam da igreja, enfraquecem na fé, porque não atendem esse princípio, porque quer fazer a sua própria vontade. Existe um grande número, irmãos, de cristãos no mundo, mas existe um número bem reduzido de discípulos. Discípulos é algo a mais. Discípulos é aqueles que todos os dias ele tem uma vida sincronizada com Cristo. Ele pergunta ao Espírito Santo: posso fazer isso ou não? Se Jesus estivesse exatamente aqui, o que ele iria fazer? Que atitude ele iria tomar? E o Espírito Santo vai dar direção, porque o Espírito Santo dá direção em tudo na nossa vida, irmãos. Você sabe quando nós temos os sonhos frustrados, porque nós não consagramos a Deus, e muitas vezes nós temos sonhos particulares, e por isso
que quando nós agimos dessa forma, é que realmente nós ainda não nos tornamos discípulos como deveríamos ser. Porque o discipulado, irmãos, é crescente. Para se tornar discípulo não é da noite para o dia. E as igrejas que mais crescem no mundo, segundo pesquisas, igrejas que têm discipulado radical, como é a nossa aqui, vai começar a ter um discipulado mais radical. Nós estamos vivendo um tempo assim, quem quer, quer, quem não quer. Logicamente, irmãos, não se assuste com isso. Logicamente que nós vamos usar todos os meios, compreender de todas as maneiras as pessoas, só que no final é você que decide. Por quê? Porque as igrejas estão aí com as portas abertas. Nós temos aí todas as ferramentas para o discipulado, as oportunidades estão sendo dadas. Não é só a Igreja Batista Betel, quantas igrejas tem aqui na cidade que dá oportunidade, mas se você passar determinados dias de culto, você vai ver que as cadeiras estão vazias. Por quê? É Deus que não está fazendo? Não. As pessoas não estão procurando Deus, porque Satanás está amarrando as pessoas na casa. E é essa hora que entra o discipulado. É essa hora que entra a ajudinha. É essa hora que entra a ação da igreja e buscar o ID de Jesus. Tem igrejas no passado, como a igreja que nós participávamos, ela ficava com a porta aberta esperando, vem para Jesus. Mas a igreja de hoje, a igreja de Cristo, a igreja que Jesus plantou e desenvolveu, os primeiros discípulos, é ID. Vai e busque os pobres, busque aqueles que estão doentes, busque aqueles que estão com problemas, busque aqueles que estão morrendo. É esse evangelho que nós pregamos. Só que o que acontece? As pessoas precisam querer, aceitar ser discipulado, aceitar ter a vida moldada, aceitar ser discípulo de Cristo. Porque se acaso isso não acontecer, com todo o discipulado, com todo o recurso e conhecimento bíblico que nós temos, com todo o amor e paciência que temos, as pessoas vão dizer não e nós temos que respeitar, porque tem o livre-arbítrio. Eu quero, aqui nesse ponto ainda, falar de um outro versículo, inclusive 2 versículos que está em Mateus 16, versículo 25 e 26, que diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Irmãos, tem muitas pessoas que querem ficar em zona de conforto, porque pensam em só ficar em situação favorável. E quem busca esse tipo de situação, sentir conforto particular, não, o importante é eu estar bem, e não atender aquilo que Deus quer, a verdadeira vida de Cristo, vai perder essa verdadeira vida. E no final vai perder a alma, porque a alma, como eu já disse aqui, é o centro das emoções. É onde tem pessoas, por exemplo, que não conseguem viver a vida de Cristo, irmãos, porque ela é ligada com o mundo, com as coisas do mundo. Tem pessoas que ela não consegue se desligar das coisas do mundo, e a alma dela fica presa nessas coisas. Tem pessoas que têm a alma presa com negócios, com dinheiro, e quando for ver, perdeu a vida toda de desfrutar da sua casa, da sua família, da igreja, dos irmãos. Vai perder a sua alma, vai se perder no caminho, e ele não vai desfrutar da vida de Cristo em nós. A vida de Cristo em nós, irmãos, ela acontece eu abrir mão da minha vida particular. É isso que nós precisamos entender. Porque se eu quiser servir a Deus, e quiser servir o mundo, servir as minhas vontades, servir a vontade da alma, eu vou estar complicado. Porque a Bíblia diz que o homem caído, por causa da queda de Adão, ele ficou caído em seus pecados e delitos, sem condições de se levantar. Mas o Evangelho de Jesus Cristo veio para alcançar aquela pessoa que está caída no pecado adâmico, e ser resgatada, ser restaurada em Cristo, e passar a ser filho de Deus. E no momento que isso acontece,
nós somos regenerados. Regenerados quer dizer o quê? Uma nova criatura. E essa nova criatura passa a ter o Espírito de Deus na vida. E o Espírito de Deus já faz parte de nós, do homem, com a queda, ele ficou desativado. Usar uma palavra assim mais atual, desativado. Mas quando nós recebemos Jesus como Salvador, o Espírito é ativado. O nosso receptor é ligado. É como se você, por exemplo, tivesse sem antena, uma televisão sem antena. Quem lembra aquelas televisões sem antena antigamente? Ficava aquele chuvisqueiro. Quando você coloca uma antena, aquela imagem vem nítida. É assim, Jesus restaurou nossa antena. Estava em nós o receptor, mas estava desligado devido ao pecado. Quando nós tivemos um encontro com Jesus, alguém anunciou o Evangelho, nós fomos restaurados nessa área, regenerados nessa área, e o Espírito Santo começou a atuar, porque Ele é Espírito, e Ele fala com o nosso Espírito. Mas nós não podemos esquecer que temos uma alma, e que moramos no corpo. E a alma se une com o nosso corpo, e quer fazer o contrário do Espírito. Por isso que nós temos que atentar para as coisas do alto, espirituais. Porque se nós atentarmos para as coisas materiais, é o que a alma e a carne, é o nosso corpo quer. Portanto, é uma constante briga. Porque o corpo e a alma se unem contra o espírito, o nosso espírito, e quer fazer coisas contrárias a Deus. E por isso, então, que nós temos que não deixar nos levar pelas nossas emoções, irmãos, meramente. Por isso que tem gente que não entende, que está dentro da igreja e diz assim: eu não senti nada, pastor. Eu não senti nenhum arrepio hoje no culto. A palavra hoje, Deus não estava falando que não senti nenhum arrepio. Não é o arrepio que a base do Senhor está falando, a base é a palavra de Deus. A não ser que o Espírito Santo queira provocar em você um arrepio. Mas é a palavra de Deus que vai causar mudança. Você sabe, quando você sabe que a palavra é de Deus e está fazendo efeito, quando tem mudança, transformação. Quando você vê aquele filho que estava nas drogas, retornou para a casa do pai através da palavra. Quando você vê aquele irmão vacilão, aquele que você não dava $1 furado por ele, você e eu, Jesus Cristo resgatou ele e fez dele uma pessoa notável. Aquele mendigo jogado na rua que ninguém dá crédito, o Senhor resgata ele, ele toma banho, faz a barba, é uma pessoa, representa que é outra pessoa. Aquela prostituta, aquele bêbado, aquele alcoólatra como eu era, que não vivia na sarjeta porque tinha uma esposa que cuidava de mim. Mas se eu continuasse a estar na sarjeta, como meu irmão continuou e ficou na sarjeta. Quantos irmãos foram resgatados? É isso que nós temos que ver, a transformação. E tudo isso depende da nossa atitude. E aí, para finalizar esse ponto, um outro versículo que eu quero falar para vocês, que é conhecido de vocês, mas nós precisamos meditar um pouquinho. Gálatas 2:20, que diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso aqui, irmãos, fecha tudo isso que estou dizendo para você. Nós teremos nossos sonhos, irmãos, realizados. Seremos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vamos influenciar esta geração, se acontecer isso aqui conosco. Se nós entendermos que é a vida de Cristo que está em nós, nós vivemos a vida dele em nós aqui. A nossa vida, os meus desejos, as minhas opiniões, não valem mais, irmãos. Entenda isso. Você sabe por que existe conflito na igreja? Diferença de opiniões, as pessoas discutem, porque cada um quer ter uma razão. Mas quando nós ajustamos, estamos sincronizados com Cristo, nós não discutimos. É bem fácil de conhecer pessoas que estão sincronizadas com Cristo. Não discute. Nós podemos apresentar ideias, sobre a palavra de Deus e entrar numa conversa e ali chegar num acordo, porque às vezes o entendimento pode ser um pouco diferente de um para com o outro.
Não é nessa discussão que estou dizendo. Mas, irmãos, a gente sabe que o Senhor é soberano sobre mim e sobre o meu irmão. Quando a gente está sincronizado com Deus, o Espírito Santo habita em nós. Irmãos, nós não julgamos nosso irmão. Nós não discutimos com o nosso irmão. Nós não fazemos críticas destrutivas do nosso irmão. Nós não desanimamos nosso irmão quando ele apresenta-nos um sonho, mesmo que seja um sonho até meio inusitado. Mas nós temos o dever de corrigir quando é um sonho não bíblico. Mas nós devemos se alegrar com o sucesso dos outros, irmãos. É fácil você conhecer uma pessoa que realmente está sincronizada com Cristo e que aconteceu esse processo aqui, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. A pessoa não é gananciosa, a pessoa não é apegada a riquezas, a pessoa conhece bem o propósito da prosperidade, é para compartilhar com as pessoas. Você sabe, irmãos, as pessoas que não conseguem abrir mão dessas coisas, têm apego com riquezas, porque não passou por esses processos. E nós devemos nos analisar, porque as pessoas confundem, nós temos que ser bons mordomos. Nós temos que administrar bem, mas sabemos que temos que prestar contas com o Senhor. Os homens que estão aqui casados, os sacerdotes do lar, vocês vão prestar conta com Deus do que acontece com a tua família hoje, com a tua esposa. Você pensa que é a tua esposa que vai lá diante do Senhor Jesus para tratar a respeito da tua família? Não, é você, é eu. E eu, como pastor dessa igreja, vou tratar à altura. Você é responsável também por aquilo que eu prego, por aquilo que eu ensino. Não só eu, como os líderes que fazem parte da igreja, o ministério do louvor que prega através dos cânticos. Todos nós daremos conta daquilo que estamos falando, daquilo que estamos fazendo. Mas você dará conta das atitudes que você tomar. E as ações que você toma hoje, as atitudes que você toma hoje, melhor dizendo, elas determinam o que vai acontecer amanhã. Se você tomar uma atitude hoje, a direção do Espírito Santo, você vai colher frutos maravilhosos. Mas se você tomar uma atitude hoje, meramente por sentimento da tua alma, só sem consultar o Senhor, provavelmente você vai chorar depois. Porque é assim que acontece, irmãos. Portanto, depende de você, você decide. Eu decido. Se eu quero que a vida de Cristo seja realmente, que venha reger a minha vida. Ela que tem o controle da minha vida, a vida de Cristo, o Espírito Santo. Só que nós vemos, para chegar nessa altura, nós precisamos de muito discipulado, e nós precisamos de muita compreensão, muita busca. Mas é possível, viu? É possível. Nós vemos na Bíblia homens que alcançaram isso. Porque não é mérito nosso. A nossa parte é a mais fácil. Jesus já morreu na cruz em teu lugar e no meu lugar. Jesus sofreu por nós e nos deu o Espírito Santo. A maior riqueza que nós temos, irmãos, é o Espírito Santo. Mas nós vemos pessoas nesta geração de todo tipo, pessoas distraídas, pessoas perdendo tempo com internet, perdendo tempo no WhatsApp, perdendo tempo, em vez de estudar a Bíblia, de estar aprendendo, estar participando dos estudos, participando dos cultos. Bem-aventurados vocês que estão aqui ouvindo. Mas nós sabemos que tem uma grande parte de pessoas que eu e você conhecemos, que estão na casa, bem tranquilo, assistindo ao Fantástico, assistindo o Besteirol da Globo. As pessoas estão nos bares. Se você sair agora, você vai ver lanchonetes cheias de pessoas bêbadas, pessoas brigando, pessoas indo para a delegacia. Mas graças a Deus, irmãos, que nós um dia decidimos estar na casa de Deus. A tua família já pegou um caminho diferente. A bênção está na tua casa, está na tua vida, na vida da tua esposa, da tua família. A tua linhagem foi mudada, a situação, porque um dia você decidiu mudar. Você que se converteu a Cristo. Por isso, irmãos, cada um deve analisar a si mesmo. Nós estamos aqui para criticar os irmãos de forma alguma, porque a primeira análise que eu tenho que fazer é a minha vida. Mas se você tem paixão pelas coisas do mundo, você não se entrega totalmente, não perdura essa palavra na tua vida, é porque você tem paixão ainda, você tem paixão pelo pecado, você que ainda quer dar uma beliscadinha de vez em quando. E pessoas que agem desse jeito não crescem, irmãos. Nós temos que decidir, ou queremos nos alimentar de Deus, queremos virar a página do tempo lá, da vida carnal,
das coisas que não agradam a Deus e viver a vida de Cristo em nós, desfrutar de uma vida abundante, verdadeiramente. Mas nós vemos, irmãos, muitas pessoas brigando, o espírito brigando com a alma e com a carne, e a carne vencendo, e vence ali, e vence amanhã, e vence depois. E às vezes a pessoa tem um potencial tremendo, a maioria das pessoas que tem potencial, porque o inimigo sabe aonde atacar, ele sabe o ponto fraco, e são vários pontos fracos das pessoas, e por isso, não vai ter jeito, irmãos, não tem jeito. Se você quer realmente fazer a diferença no reino de Deus, fazer a diferença na tua família, fazer a diferença na sociedade em que você vive, no teu trabalho, se você não aceitar a vida de Cristo em você, não haverá mudança. E as pessoas olharão para você e não terão desejo de conhecer o Deus que você serve. Essa é uma realidade. Pastor, está sendo radical com as palavras. Irmãos, essa é a verdade. Não adianta eu dizer para você que não é isso. Ah, não, as pessoas vão entender. Não vão entender. Vão entender quando é novo convertido. Mas nós precisamos crescer, irmãos. Nós precisamos aceitar essa realidade. Aceitar que os nossos sonhos precisam ser consagrados a Deus. Os meus sonhos não são meus, mas são de Deus para a minha vida. Amém? Vamos para o final da mensagem. Eu quero citar para você aqui quais serão os sonhos que o Senhor Deus vai ressuscitar. Quando está buscando aqui sonhos para ser ressuscitado? A maioria, amém? Então quais são os sonhos? Vou dar a característica dos sonhos que o Senhor vai ressuscitar os teus sonhos. Amém? Ele vai ressuscitar sonhos não egoístas. Se for sonhos egoístas, você corre o risco de não ser atendido. Ô pastor, mas que barbaridade, e agora como é que fica? Não, mas analisa. Esse sonho que você apresentou para Deus, consagrou a Deus, é da vontade de Deus, realmente o Espírito Santo confirmou no teu coração? Eu creio que a maioria que fizeram o voto, com certeza, o Espírito Santo confirmou, porque é uma necessidade que você tem, é algo que está relacionado com o teu ministério, está relacionado com a tua vida. Mas você pensa que tem gente que não faz, não pede para Deus também sonhos loucos, irmãos? Tem gente que faz isso. Sonhos egoístas. Porque nós sabemos, irmãos, que tudo que Deus faz, o Evangelho de Cristo, ele prioriza os outros, as pessoas, o nosso próximo. Enquanto o mundo prioriza o eu. Tem sonhos que é o eu que quer, né? O mundo prioriza a autopiedade. Tem gente que fala assim, meu sonho é porque eu sou um coitado, eu quero tal coisa porque eu sou um coitado. Tem gente que tem essa autopiedade. Esse é o mundo que prega, irmãos. O que eu posso tirar de você? O mundo olha e olha assim, o que vai me dar lucro essa pessoa aqui? As pessoas, irmãos, não têm valor mais. Para o mundo não tem valor. Mas para aquele que é servo de Deus, nós temos que olhar a pessoa. Não o que a pessoa tem. Não os bens materiais que tem. Não o dinheiro que tem no bolso. Nem o carro que tem, a casa onde mora. Nós temos que olhar a pessoa que ela é. Esse é o Evangelho de Cristo. Não é a roupa que você veste. Logicamente que nós procuramos ser zelosos por a melhor roupa que temos para servir o nosso Deus, mas não é essa gravata aqui, essa camisa bonita que vai fazer o mais santo do que vocês. Tem religiões que pregam que as vestes é que dá santidade, que a gravata que dá autoridade no pastor. Pastor sem gravata não prega. O que dá autoridade para você é o Espírito Santo habitando na tua vida. O que dá autoridade para você é boas obras mediante o Espírito Santo. Você ser uma pessoa de sim ou não. As pessoas que vão conversar com você vão dizer assim, olha, conversa com aquela mulher, conversa com aquela moça, conversa com aquele rapaz, aquele ali, uma palavra de um homem, uma mulher, de uma palavra só. Sabe por quê? Porque ele é crente, ele é discípulo de Jesus, ele é servo de Deus, ele congrega na Batista Betel de Voiporã. Aquela irmã ali é da Betel, olha que irmã que dá um testemunho maravilhoso. Peça oração para ela. Peça essa oração, vai naquela loja lá, vai na Solução Médica. Além de eles serem pessoas que recebem muito bem, são excelentes profissionais, são servos de Deus que congregam na Batista Betel.
Lá você vai encontrar o Alexandre, que vem sorridente te atender, a Luciana, ali tem a Maria, tem a Paloma, tem a Pâmela. E assim por diante. Vai na oficina de motos, Salles Motos. Lá ele todo sorridente vai te atender, a esposa dele que trabalha junto com ele. Vive numa harmonia maravilhosa, o Espírito Santo habita neles. Os clientes vão querer voltar novamente. Você está precisando lavar o teu carro? O Lava Alto, ali do Isolino. A loja do Favari, Cia Máquinas. Você vai, além de ser bem atendido, vai sair abençoado lá. Amém, queridos? Está precisando registrar um documento? Vai no cartório novo, onde a Camila trabalha. Só o sorriso dela, o novo ambiente que ela está trabalhando lá, irmãos, você já vai se alegrar e vai levar uma bênção. Espaço Beleza, quem que é? A Juscelia. A irmã Marlene também. Como é que é o nome do seu salão, irmã Marlene? Charles. Charmes. O Charles, achei meio estranho mesmo. Você está precisando, irmão, do eletricista? Vou fazer propaganda dos irmãos aqui agora. O Soares ali, ó, aquele homem ali, levanta a mão lá. Eletricista de mão cheia. Amém? E se você precisar de livros e Bíblias, Livraria Betel. Vocês pensaram que eu ia esquecer? Ah, meu Deus, agora sim. Se você está precisando consertar o teu celular, vou falar aqui, ó. Se você está precisando consertar o teu celular, vai lá na casa do celular. O Fernandão vai te atender todo sorridente e vai indicar o melhor produto para você, ok? Os próximos irmãos que eu não falei hoje, eu falo no próximo culto, amém, irmãos? Não fique bravo comigo. Oh, glória. Aleluia. Então, sonhos egoístas, irmãos. Aquilo que o mundo prega. Não. Você corre o risco de levar uma invertida. Entendeu? Eu também. 2. Os sonhos que estão de acordo com o propósito do Senhor. Esses sonhos que estiverem de acordo. Pode ter certeza, irmãos, que Deus já começou a mover as águas em teu favor. Pode ter certeza que já é uma esfera de Deus trabalhando. Os que são de acordo com a sua palavra. Não devemos alimentar sonhos que são contrários à palavra de Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer, irmãos, eu já ouvi absurdos. E por isso que eu estou dizendo que esse tópico é importante. Tem pessoas que pedem oração para coisas que Deus não vai atender. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a pessoa chega e diz assim, pastor, quero que você ore a moço solteiro, uma moça, porque eu quero que aquela mulher se separe daquele homem e venha morar comigo. Você pensa que já não pediram isso para nós? Já pediram. Pastor, ora para aquele homem, nós se engane na hora de nós fazer um negócio, que ele cobre errado e leve lucro nas costas dele. Estou dando um exemplo assim, bem simples, né? São tantas coisas, irmãos, que não tem o princípio da palavra de Deus, que não tem concordância. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Esses sonhos são sonhos loucos, mas tem gente que tenta fazer isso. Já procuraram a gente para orar, para que a mulher queria separar do marido, chegou e, pastor, eu quero que o senhor ore, porque eu quero, porque eu me apaixonei por outro. Eu falei, sai capeta, sai Satanás. Você já viu um vídeo, irmão, de um pastor que vai atender uma irmãzinha, a irmãzinha fala uma coisa mais ou menos assim, e ele fala, misericórdia. Tem gente que não tem discernimento, irmãos. Eles pensam que Deus aceita tudo. Ah, não, Deus me compreende, me apaixonei, fazer o quê? Não tem princípio da palavra de Deus. Deus pode fazer o seguinte, pode recolher o teu esposo ou esposa, Deus pode fazer isso, se tiver na vontade dele, né? Mas se não tiver na vontade dele, irmãos, é você que vai morrer. Cuidado. Eu estou falando isso aqui para ninguém sair na oração, não quero que Deus recolha. Não, cuidado. O Espírito Santo vai dizer assim, é você que eu vou recolher, minha serva. É hora de eu colher mais uma flor do meu jardim, essa flor é você. Alguém quer ser colhido nessa noite, irmãos? Não? Irmãos, não está aqui o tema, mas eu quero falar uma coisa para vocês. Eu vi uma ilustração, é bem rapidinha, de Deus apareceu num sonho, compareceu para Salomão, e dizia assim, eu sei
da tristeza que está o teu coração, meu servo. Você está com rancor daquele teu irmão. Eu tenho visto teu coração. Mas eu quero aqui dizer para você, eu sou teu Deus. E o que você pedir para mim, pode pedir o que você quiser. Eu darei dobrado para aquela pessoa que está com rancor no coração. E ele disse, mas Deus, o Senhor sabe que eu estou triste por causa daquela pessoa, aquele homem me fez isso, fez aquilo. Eu estou amargurado, estou com meu coração rancoroso. O Senhor tem que dar razão para mim, e veja o que ele fez para mim, eu estou com rancor no meu coração mesmo. Ele falou, não, mas eu quero mostrar para você a minha benevolência. Tudo que você me pedir, pode pedir o que você quiser, mas para ele eu vou dar em dobro. Aí ele pensou um pouquinho e disse, Senhor, fura um olho meu, Senhor. Vocês entenderam? Porque ele queria que os inimigos ficassem cegos. Tem muita gente assim, irmãos, que nem que arrisca um dedo, arrisca um olho, mas quer ver o outro, uma pior. Eu não queria falar ferrado, mas já que você falou, depois eu corto. Sabe o que é isso, irmão? Para resumir aqui, sabe o que é? É a alma se unindo com a carne e querendo o mal dos outros. Ah, Deus, obrigado, aquele não viu agora quando os passos faz na canoa. Tem momentos, irmão, dá vontade de dizer assim, Senhor, manda fogo lá, queima aquele um agora. Os discípulos de Jesus, teve uns discípulos que falaram isso. Jesus falou, não, meu filho, não é assim não. Não é nós que fazemos isso. Nós apenas instruímos as pessoas, pregamos a palavra. Mas a decisão de tudo que eu falei aqui para você, você decide, não é eu que decido. Próximo aqui, para nós encerrar, né? Estou terminando, é o último. Sobre os sonhos, né? Que Deus vai fazer cumprir. Qual a característica de sonhos que Deus vai fazer cumprir? Os sonhos que são benefícios para nós e para o próximo. Deus não vai deixar você realizar sonhos, não vai ressuscitar sonhos que vai causar mal e tristeza para você. Inclusive, se alguém está fazendo um voto, uma moça, um moço, para novamente aquele namorado voltar, aquele príncipe que você, né? Deus vai atender se ele for bênção na tua vida. Mas se ele não for bênção na tua vida, porque Deus sabe o que é melhor, por isso que eu já falei, melhor coisa é ajustar os nossos sonhos aos sonhos de Deus. Por isso que nós vemos muitas pessoas sonhando e chorando depois, né? A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Provérbios 10, 22. Romanos 12, 2. Não se conforme, mas se transforme com a renovação da palavra de Deus. Deus vai realizar sonhos na tua vida e na minha vida, que vai ser benéfico para nós. Nós vamos ser uma bênção para nós mesmos, vai ser uma bênção para nós mesmos, vai ser uma bênção para nossa casa, para nossa família, vai ser bênção para a igreja, para os irmãos. Amém? E eu encerro esta mensagem dizendo para você, querido, os sonhos que você consagrou a Deus, que está alinhados com Deus, eles se tornarão realidade. Se você tem essa convicção, não abra mão, porque o inimigo vai tentar roubar de você. Não abra mão. Vamos nos colocar em pé. O Ministério do Louvor vai estar cantando um louvor a pedido meu. E enquanto o Ministério do Louvor vai estar cantando, eu quero convidar você a vir aqui à frente, porque você vai estar cantando junto, vai estar profetizando junto com eles, amém? Porque esse hino é um hino profético, irmãos. É um hino tremendo. É a boca de Deus falando através deles aqui agora, vai falar através deles. E por isso, os teus sonhos serão realizados. Porém, se não for consagrados a Deus, pode ser frustrante, porque talvez não vai nem acontecer, porque talvez não, sonhos que vai causar mal para você, logicamente que Deus não vai nem permitir, porque Ele ama você, Ele me ama. Mas eu creio que todos que fizeram voto, apresentaram os sonhos,
porque você tem convicção que serão benéficos para você. Amém? Vocês poderão estar vindo aqui. Pode cantar, ministério louvor. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, o sonho